Começa agora mais uma edição do Correspondente Local. Eu sou Letícia Dove. Eu sou Guilherme Brunoski. E nessa edição você confere: Sociedade critica a retomada do plano diretor. Partido dos Trabalhadores registra candidatura de Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Confira as últimas notícias sobre as eleições. Música independente em Ponta Grossa. Mês de agosto é marcado pela discussão sobre a descriminalização do aborto no STF. Estrutura do ginásio Borel do Vernay limita basquete profissional na cidade. Confira agora no Correspondente Local. Durante a terceira audiência pública do plano diretor, o público teve apenas 15 minutos para se expressar, o que causou insatisfação. O Plano Diretor de Mobilidade está sendo discutido neste ano. A terceira audiência pública teve a apresentação de dados e mapas sobre a cidade após levantamento feito pela empresa responsável pelo projeto, Urbitec. Então, a gente vê que a população vem com uma angústia justamente por causa dessa falta de planejamento da cidade. Ela vem com uma angústia aqui para a oficina, para a audiência. Às vezes, numa audiência pública, a gente não tem muito tempo, a gente tem um prazo. As pessoas já estão aqui voluntariamente, saem do seu trabalho, estão cansadas. Então, se a gente alongar demais uma audiência pública, isso acaba prejudicando a própria discussão. A condução da audiência foi alvo de críticas durante e após o término do evento. A limitação no tempo de fala para os participantes gerou insatisfação no público presente. Eles não estão tentando atender totalmente a população, eles estão focando só no centro, e esquece que não é só o centro, existem os outros bairros em volta. Isso foi uma pauta que foi discutida da audiência, um espaço um pouco fechado, um pouco engessado. Minimiza, na verdade, certas questões que são bem complexas, que em um espaço muito curto a gente não consegue discutir. Então, na verdade, que a gente precisa de uma outra lógica de cidade. Na verdade, não adianta pensar só numa mobilidade, mas é pensar que cidade que a gente quer realmente, que cidade que a gente espera para o futuro. A quarta audiência pública acontece no dia 12 de novembro. Entenda por que Lula pode ser candidato e os possíveis desdobramentos da candidatura. Em junho deste ano, o Partido dos Trabalhadores lançou a pré-candidatura de Lula à presidência. Desde então, o país questiona se o ex-presidente pode ser eleito, já que Lula está preso desde abril. O Lula, como qualquer cidadão do país, pode se candidatar. Ele está inelegível, ele não está irregistrável. A sua candidatura pode ser registrada. A partir do momento que a candidatura é registrada, aí sim o TSE vai verificar se ela pode ou não proceder. O PT registrou a candidatura de Lula na quarta-feira, dia 15 de agosto, e o Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 17 de setembro para julgar o processo. O professor Marcos Dagnoni Neves estuda o processo de impeachment de Dilma e o caso Lula. Na última sexta-feira, o professor ministrou na UEPG uma palestra sobre a partidarização da justiça neste contexto. O golpe foi dado para fazê-lo fora da eleição. Inclusive, a condenação ela vem atropelando todos os outros processos, cerca de mais de 200 processos foram atropelados para se passar o processo do Lula adiante, para caber no calendário eleitoral. Então, o que a justiça fez é um justiçamento e não justiça. Muitos apoiadores e membros do partido acreditam que a eleição de Lula será impedida pela justiça. O Partido dos Trabalhadores vai manter essa candidatura até o limite, recorrendo e tentando fazer que o judiciário, que é o guardião da lei, guarde a lei que não guardaram até agora. Quer dizer, eles a todo momento descumprem a lei e eu acredito que eles vão também passar por cima da lei, custe o que custar, para não deixar de ser candidato. Caso a candidatura de Lula seja impedida, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, deve assumir a chapa. Até a candidatura de Lula ser julgada, o candidato pode realizar a campanha normalmente. No dia 15, foi o último dia para registrar candidaturas no TSE. A partir do dia 16, começa oficialmente a campanha eleitoral. Confira agora as últimas notícias da eleição.
A propaganda eleitoral gratuita começa no dia 31 de agosto e segue até o dia 4 de outubro nas emissoras de rádio e televisão. Nas terças, quintas e sábados, os candidatos à presidência e a deputado federal têm o horário das 7 horas da manhã e meio-dia nas rádios e 1 hora da tarde e 8h30 da noite na televisão. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, os candidatos a senador, governador, deputado estadual têm o mesmo horário, que dura 25 minutos. A divisão do tempo é dividida em 90% conforme a representação na Câmara dos Deputados e 10% é dividido igualmente entre todos os candidatos. Além do horário fixo, tem as inserções, que cada candidato tem 30 ou 60 segundos durante a programação diária. Para atender à legislação eleitoral, todo o conteúdo noticioso de sites de órgãos ou instituições governamentais passou a ser retirado do ar desde o dia 7 de agosto. As notícias dos sites da UEPG, da Prefeitura e da Câmara de Vereadores já estão fora do ar. O motivo da retirada do conteúdo é evitar que candidatos ou grupos políticos se beneficiem com informações publicadas nos sites. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, apenas notícias de amplo apelo, como campanhas de vacinação e locais de votação, permanecem disponíveis. O patrimônio que cada candidato declarou está disponível no site do TSE. A retirada dos artigos 124 e 126 do Código Penal que criminalizam o aborto estão sendo discutidas. Audiências públicas debatem sobre o tema. Confira na entrevista com a historiadora Georgiane Garabelli. No dia 3 e 6, foi promovida pelo STF uma audiência pública para discutir o assunto da descriminalização do aborto, certo? E por ter um número maior de expositores favoráveis à legalização do que desfavoráveis, o STF foi julgado pelas pessoas que eram contra como um partidarismo judicial. O que você pensa sobre esse assunto? Nós não estamos decidindo, e eu acho que essa é a grande confusão, nós não estamos discutindo se nós somos contra ou a favor do aborto. E é por isso que as pesquisas de opinião são furadas, porque as pessoas são perguntadas, você é contra ou você é a favor do aborto? Ora, ninguém pode ser a favor do aborto, porque o aborto é sempre uma dor, é sempre um trauma, né, na maioria. Então ninguém é a favor do aborto. Agora, se você pergunta, você é a favor que a mulher que passa por um aborto ou que precisa passar por um aborto seja apenada com pena de prisão, aí a coisa muda. É isso que nós estamos discutindo. Então, por que o STF convidou? Eu acho, assim, um desserviço, né, acusar o STF de partidarismo nesse caso. Veja, eles poderiam ter reivindicado antes. A questão é que nós não temos entidades que se representem como entidades organizadas num número tão significativo quanto temos entidades organizadas favoráveis. Porque todos os outros da sociedade civil são favoráveis à descriminalização. Porque conseguem entender o debate sobre aborto para além da perspectiva religiosa. Entenda como as bandas de Ponta Grossa estão se organizando no cenário musical. Seja através de bares, coletivos ou iniciativas da Fundação Municipal de Cultura, a música independente em Ponta Grossa está ativa. Somente os inscritos no projeto Sexta 6 somam 94 bandas. Rômulo da Rosa, vocalista da banda Solana Dub, vencedora do Festival Universitário da Canção, avalia o cenário. Hoje em dia, acho que a cena independente está crescendo bastante em Ponta Grossa. Acho que os grupos estão se juntando para fazer trabalhos coletivos, composições coletivas. E acho que o cenário é bem promissor para 2018 para frente. A geração nova de músicos e artistas é uma geração muito boa e acho que vai dar bons frutos, né? Atento de quem estiver para ver a arte que vai estar acontecendo por aí, né, cara? No dia 8 de agosto, a banda Solana Dub lançou seu primeiro clipe. Além disso, Solana foi um dos grupos pontagrossenses a se apresentar no Festival de Música, iniciativa da Fundação Municipal de Cultura. Entre lançamentos, shows e festivais, a criação de políticas públicas na área da cultura é essencial para o fomento da cena independente na cidade. Para entender um pouco mais esse movimento, viemos à Fundação Municipal de Cultura conversar com seu diretor, Eduardo Godoy. Nos mais diversos projetos que a gente tem, a gente
tem sempre o objetivo de incentivar quem está produzindo, principalmente música autoral, né? Então, por exemplo, a seleção do Festival de Música, a curadoria do Festival de Música é focada em músicos que têm produção autoral. E, além disso, a gente tem outros projetos também que incentivam e valorizam a música produzida na cidade. A exemplo do Sexta 6, ou então do edital para circulação de espetáculos musicais, com recursos do Fundo Municipal de Cultura. Enfim, nos mais variados eventos e projetos, a gente tenta sempre valorizar os músicos pontagrossenses e os músicos que estão produzindo trabalhos autorais. O vocalista da banda Chave de Mandril e organizador do projeto Mostra Sonora no Hostel Paraná, Rômulo André, participou de uma mesa de debate sobre música independente promovida durante a Semana da Resistência do Centro Acadêmico de Jornalismo João do Rio, e avalia que os músicos ainda precisam de mais espaços. Nós temos a prefeitura, os responsáveis, têm que abrir um espaço para as pessoas apresentarem a sua música. Sem fins lucrativos, não precisa apenas de um palco, de um local, nem palco precisa. A gente toca na rua, a gente toca na praça. A gente precisa de apenas um local para essas pessoas poderem apresentar o seu material independente, que independente já deixou de ser aquele parâmetro para a rua faz muito tempo. O projeto Mostra Sonora é um espaço criado para a apresentação de músicos autorais da cidade e é um exemplo de um movimento recente de criação de coletivos e organização de eventos pelas próprias bandas. Para o baterista da banda Cadillac Dinossauros, que existe desde 2005, Billy Joy, esse movimento é interessante, mas ainda existe uma falta de parceria entre os músicos. Assim, o que a gente já participou de movimentos e de coletivos, como a gente já viu no Rio de Janeiro, a gente já viu em São Paulo, todos têm que estar muito comprometidos com a cena. Então aqui está tendo um coletivo, está tendo um movimento, mas a gente vê ainda muita banda boicotando a outra, sabe? Billy Joy avalia ainda que o cenário se comporta de forma cíclica, mas que a música pontagrossense está numa boa fase. Sendo bem sincero, a gente vê que acontece em ciclos, né? Então, na época que a Cadillac surgiu, tinha projetos legais da música autoral rolando, tanto que a Cadillac foi premiada em alguns, tinha junção de bandas, tinha uma cena acontecendo, só que essa cena começou a decair um pouco pela falta de produção autoral mesmo, né? A gente tem percebido que esse ciclo de movimento musical tem voltado, de uns 2 anos para cá, né? O ginásio Borel do Vernet é o único em Ponta Grossa que pode sediar jogos de basquete, mas problemas estruturais limitam o treino no local. Ponta Grossa está despontando no cenário paranaense de basquete, mas as estruturas ainda deixam a desejar na cidade. O Novo Basquete Ponta Grossa, o NBPG, treina cotidianamente no ginásio Borel do Vernet, que é o único espaço nos padrões da modalidade em Ponta Grossa. Reformas no telhado e no piso da quadra são urgentes. Em dias de chuva, poças d'água colocam a segurança dos jogadores em risco. Além disso, para amenizar os problemas na madeira do piso, foram colocadas fitas adesivas onde começaram a aparecer lascas. A Liga Esportiva de Ponta Grossa afirma que o espaço, construído na década de 40, precisa estar em condições de jogos nacionais, mas que isso é de responsabilidade do município. Porque o patrimônio é da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sendo que a manutenção predial integral do prédio é da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a Liga Desportiva de Ponta Grossa se responsabiliza e cuida do uso do ginásio de esportes em competições e treinamentos. A Fundação Municipal de Esportes afirma que a reforma será realizada e que já fez vistorias no local. Em 2018 acontece aqui no Borel a Supercopa de Basquete, um evento nacional que faz parte de uma série de competições que têm sido realizadas dessa modalidade aqui em Ponta Grossa. A reforma do Borel foi anunciada pela primeira vez em março deste ano, na coletiva que anunciou a Supercopa em Ponta Grossa. Mesmo após o adiamento da competição, que estava prevista para julho e foi realizada entre 6 e 11 de agosto, a reforma não foi executada antes do evento nacional. Esse foi o correspondente local. Para mais notícias da cidade, acesse periódico.jor.br. Até a próxima!